Seu cérebro não é seu amigo. Ele não tá tentando te fazer mais feliz, produtivo ou realizado. Ele só quer te proteger, mesmo que isso te mantenha travado, ansioso e evitando fazer aquilo que você realmente quer fazer. E é por isso que toda vez que você tenta mudar de hábito ou começar alguma coisa um pouco mais difícil, a sua própria mente entra em conflito contra você mesmo. Mas hoje eu vou te mostrar um modelo de psicologia que explica o porquê isso acontece e também como resolver esse problema. No livro O que te torna mais forte, da psicóloga norte-americana Lois Hales, ela traz pra gente um conceito de DNAV. O DNAV nada mais é do que 4 habilidades que a gente tem dentro da nossa cabeça, e quando a gente aprende a usar cada uma dessas habilidades ao nosso favor, a gente começa a ter uma mudança de chave dentro da própria cabeça. Acho que não é segredo pra ninguém que o nosso cérebro ele busca o máximo de previsibilidade e segurança o máximo possível, e isso acontece porque ele tá preparando a gente pra gente não sofrer caso alguma coisa dê errado. Um exemplo prático para vocês entenderem é quando a gente faz uma entrevista de emprego. A gente já faz a entrevista e já fica com aquilo na cabeça. Não vou passar, não vai dar certo, tudo bem se não der certo. A grande desculpa que fica na nossa cabeça é eu não vou criar expectativas para aquela coisa, porque caso dê errado, eu não me frustro. Se eu pensar que vai dar errado, se realmente der errado, eu não sofro. E à primeira vista, isso parece muito positivo de se pensar, até porque se eu não sofro, logo eu fico um pouco mais confortável com as coisas, mas existe uma grande armadilha dentro disso, que é eu começo a ficar travado para fazer as coisas que eu gostaria de fazer. É por isso que a autora trouxe pra gente esse conceito de DNAV, onde ele traz 4 habilidades principais, onde eu começo a usar essas habilidades para enxergar o que realmente está acontecendo e começar a mudar esses hábitos. Antes da gente continuar com o conteúdo, acho que é importante de você me conhecer um pouquinho melhor. Meu nome é João Oliveira, eu sou estudante de psicologia, eu trabalho com psicologia organizacional. O conteúdo desse vídeo eu não tirei da minha cabeça, eu não tirei de conteúdo perdido aí no TikTok, eu tirei isso de um livro, eu tirei isso de um método científico, de uma abordagem da psicologia que realmente ajuda as pessoas a melhorarem os seus hábitos de vida. E eu vou te mostrar nesse vídeo o que é o DNAV, quais são essas 4 habilidades e como começar a aplicar essas habilidades ainda hoje no seu dia a dia e começar a treinar essas habilidades para ficar mais forte. O DNAV ele é formado por 4 letras principais e cada uma delas é uma habilidade diferente que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. A primeira de todas que eu vou falar para vocês é a letra D, do descobridor. O nosso descobridor ele ativa quando a gente começa a perceber que a gente está fazendo sempre as mesmas coisas que a gente não gosta de fazer. Alguns exemplos que acontecem na vida real, sabe aquelas amizades insatisfatórias que a gente tem? Às vezes está em um relacionamento que não gosta tanto, está em um trabalho que odeia aquele trabalho, mas vai sempre, não tenta mudar. É como se tivesse na nossa cabeça, até de modo inconsciente. Pode não ser ótimo, mas pelo menos eu sei como aquilo funciona. O grande ponto do descobridor é a mudança desses hábitos que a gente vive. Então a gente começa a mudar nosso repertório comportamental para enxergar aquilo que está acontecendo e começar a mudar. Existem 3 medos principais que atrapalham a gente a fazer algum tipo de mudança. Lembra no começo do vídeo quando eu trouxe que o cérebro ele tenta ser previsível, tenta buscar segurança? A mudança, ela traz incerteza sem sombra de dúvidas. O primeiro medo, então, ele é o medo da incerteza das coisas. E é por isso que as pessoas, então, preferem ficar com amizades que não gostam, continuar naquele trabalho que não gosta, continuar naquele relacionamento que não dá mais certo, por medo da incerteza do que pode ser que aconteça caso eu saia daquele relacionamento. O segundo medo principal que o nosso cérebro ativa também é porque a mudança ela exige um certo esforço e a gente precisa sair do modo automático que a gente está para conseguir mudar esse repertório comportamental também. Indo para a prática, se eu tenho algumas amizades que são insatisfatórias para mim, que não fazem tanto sentido mais, e eu preciso trocar de novos amigos, eu sei que eu ter que buscar por novos amigos vai ser algo trabalhoso, vai ser algo que exige um esforço a mais, então é muito mais fácil eu continuar onde eu já estou, onde eu não gosto, mas eu sei como funciona, do que eu mudar e tentar buscar novos amigos, sabendo que vai ter um esforço muito maior para fazer aquilo. O terceiro medo eu vou colocar um nome aqui de Síndrome de Gabriela. Sabe aquela novela antiga que era eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? As pessoas ficam com isso na cabeça de eu nasci desse jeito, então vou ser sempre assim pro resto da vida, e elas não mudam por pensar que são daquele jeito e que não tem como trazer uma nova mudança de comportamento com aquilo. Então a habilidade do descobridor é a gente enxergar esses hábitos que são negativos pra gente e começar a tentar mudar.
E agora que eu falei isso pra vocês, vocês conseguem enxergar algumas coisas na vida pessoal de vocês. Então, às vezes, eu realmente não gosto de alguns amigos, eu tento mudar e eu não consigo por medo de ficar sozinho, por exemplo. Só de vocês saberem isso que eu tô falando, já começa a dar uma leve mudada nos hábitos. Lógico que, para eu conseguir usar o descobridor da melhor forma possível, eu preciso também das outras habilidades. E é isso que agora eu vou explicando para vocês. Então, cada uma dessas habilidades, elas se complementam dentro da nossa cabeça, basicamente. A segunda letra é a letra N, que é a habilidade do observador. E pode parecer esquisito ser letra N e começar com O e tal, mas é porque o termo ele vem do inglês, daí a gente só traduziu ele para o português, tá? O observador, ele basicamente funciona antes da mudança. Como assim? O nosso corpo, ele se adapta aos nossos sentimentos. Então, sabe quando a gente vai ter algum tipo de conversa difícil? Sabe quando o seu chefe chama você para dar um feedback e é meio ruim? Você precisa conversar com alguém e já começa a sentir o coração batendo mais rápido, a sua mão suando muito mais, a sua perna fica tremelicando. Tudo isso é o corpo dando sinais de como você está sentindo as coisas. Então o observador, ele aparece, ele identifica esses sentimentos que a gente está tendo, esses estímulos que está tendo no nosso corpo. O grande problema disso é a cultura da felicidade que veio crescendo cada vez mais dentro da sociedade também, que é basicamente aquela cultura de eu preciso ser feliz sempre, eu preciso estar sempre feliz, não posso sofrer em hipótese alguma. E aí até de forma inconsciente eu tentar controlar esse sofrimento que eu tô tendo, então essa ansiedade que eu tenho, o coração batendo mais forte, a minha mão suando, tudo isso são sintomas de coisas que eu tô sentindo. Então, como a gente veio crescendo e entendendo que sofrer é algo ruim, eu começo a dar um jeito de me distrair o tempo todo, eu começo a evitar essas situações, eu começo a trabalhar mais, eu começo a comer, beber, consumir algumas coisas para eu me distrair desses sentimentos negativos. Uma coisa muito importante da gente entender é que essas 4 habilidades, elas se complementam. Então a nossa primeira habilidade, que é a do descobridor, onde eu vou começar a mudar meu hábito, e aí no meio disso eu tenho meus medos, com o observador eu enxergo quais são esses medos, e eu começo a entender o sentimento que está tendo ali, e o grande problema é quando eu tento brigar com esse sentimento que eu tô tendo. E é exatamente isso, quando vem esse negócio negativo para você, é você parar e observar o sentimento que está aparecendo para você, sem julgar ele, sem tentar se distrair, sem tentar tirar ele da sua cabeça. Então, se eu tô sentindo alguma coisa negativa, não é porque eu sou fraco, não é porque eu não mereço, não é por nada disso. Só pega esse sentimento e escuta ele e só isso. Não tenta se distrair. Essa é basicamente a habilidade do observador, observar o que está acontecendo. E lógico que para você conseguir então essa mudança de hábito, você precisa também da próxima habilidade. Isso vem então da terceira habilidade, que vem da letra V. E essa letra mesmo traduzida do inglês ainda continuou com a inicial V, então é a habilidade do valorizador. Essa habilidade do valorizador ajuda a gente a entender realmente os nossos valores pessoais. E isso é uma coisa que veio se perdendo conforme a gente foi crescendo e se desenvolvendo também. O valorizador, ele basicamente responde aquela pergunta que ninguém faz pra você, que é o que vale a pena viver, né? O que é a vida pra você? É entender quais são os valores pessoais seu pra você conseguir ter uma direção pra onde ir. Ah, mas como assim, né? Eu não tô entendendo nada do que você tá falando aqui pra mim. Basicamente aquelas coisas que você tem na sua vida pessoal, assim, no sentido de eu tento ter mais tempo de qualidade com a minha família, eu tento ser o mais transparente possível com as pessoas do meu convívio, eu tento ser o mais respeitoso possível com todas as pessoas que estão junto comigo. E quando a gente entende esses 2 valores principais, tem uma certa mudança de chave, que são 2 componentes muito importantes do valorizador. O primeiro é de ação valorizada, que é mais ou menos como se fosse uma motivação, vou colocar assim para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas é que quando eu preciso fazer alguma coisa que está alinhado com esses meus valores, então, no mesmo exemplo de eu não me submeteria a trabalhar 12, 15 horas por dia porque eu não teria qualidade de vida. Ainda assim, vão existir alguns projetos na minha vida que eu vou precisar sim trabalhar 12, 15 horas por dia para eu conseguir chegar no ponto onde eu vou conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor daqui para frente. O segundo componente é a vitalidade, que também está bem de acordo com essa ação valorizada, porque quando eu faço as coisas que estão de acordo com os meus valores, eu não sofro tanto para fazer. Como eu sou da área de psicologia organizacional, eu vou tentar explicar de uma forma diferente. Para quem já trabalhou em algumas empresas que sentiu que aquele lugar não era para você, isso diz a respeito do valor da empresa.
E se esse valor da empresa não está de acordo com os seus valores pessoais, a chance de você continuar nessa empresa é muito baixa, porque você não aguenta mais aquilo. E até esse ponto do vídeo pode parecer tudo um conto de fadas, em que se eu conseguir pegar essas habilidades, conseguir fazer elas funcionarem de verdade na minha vida, as coisas vão melhorar. Mas sabe aquela vozinha que tem na nossa cabeça que fala pra gente que as coisas não vão dar certo, que eu não consigo fazer aquilo, que também está atrelado a outras habilidades? É sobre essa vozinha que eu vou falar para vocês agora, porque isso também é uma outra habilidade. Então a nossa última letra do DNAV é a letra A. Ficou meio fora de ordem, mas não tem problema. A letra A ela é basicamente o conselheiro, é o nome da habilidade. Essa vozinha que fica na nossa cabeça falando que as coisas não vão dar certo, que vai dar tudo errado, melhor eu não tentar, melhor eu nem andar pra frente com isso, melhor eu não começar a me exercitar, melhor eu não começar aquela habilidade, melhor eu não começar nada porque eu sou ruim naquilo. Essa habilidade é o nosso conselheiro, então ele tá dentro da nossa cabeça, é aquilo que a gente vai ter que conviver até o final da vida. Então sabe quando vem essas frases dizendo pra gente que não vai dar certo as coisas? Para e escuta essa frase e começa a se perguntar se aquilo realmente faz sentido pra você. Então chegou alguma vozinha na sua cabeça dizendo que as coisas não vão dar certo, você pode mudar, por exemplo, para o conselheiro ou para o observador e começar a observar aquele sentimento que você está tendo e deixar passar depois. Infelizmente, durante muito tempo e até hoje em dia ainda tem muitos livros de autoajuda que mostram o que eu já falei mais cedo no vídeo, que é: eu preciso me forçar a ser feliz o tempo todo, eu preciso ser o máximo de produtivo, o máximo de tempo possível, eu me convencer de que eu sou a pessoa mais forte do mundo, e aí o meu ponto de vista vai melhorar, e no final disso tudo, se realmente desse certo, não existiria tantos livros de autoajuda, e isso falhou miseravelmente dentro de tudo, assim. Esse modelo do DNAV, ele propõe algo um pouco mais maduro, um pouco mais adulto, para falar bem a verdade. Essa força é basicamente eu conseguir usar o pensamento negativo e o pensamento positivo para eu conseguir melhorar a minha vida. Às vezes os pensamentos negativos vão te ajudar, lógico, eles podem te proteger de algumas situações, mas na maioria das vezes eles vão te paralisar para uma próxima mudança. Então essa habilidade do conselheiro, ela não vai eliminar o pensamento negativo, mas ela vai te ajudar a não obedecer cegamente aquilo, até porque isso pode ser que esteja te paralisando para conseguir fazer alguma coisa na sua vida. Então ao longo desse vídeo você entendeu algo que muda completamente a forma como você se relaciona com você mesmo. E junto disso você também entendeu que você tem 4 habilidades que oscilam dentro da cabeça, que é o descobridor, o observador, o valorizador e conselheiro. Tudo isso está dentro da sua cabeça, todo mundo tem isso. A única coisa que a gente tem que fazer é ir treinando essas habilidades para conseguir se conhecer um pouquinho melhor e conseguir progredir na vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tem o botãozinho do hype agora, não sei como funciona. Se você souber e quiser clicar também, vai me ajudar bastante para fazer esse vídeo alcançar outras pessoas. Um abraço para todo mundo, um ótimo 2026, até porque a gente está no começo do ano e acho que é um momento bom para você começar a pensar nisso que eu trouxe aqui no vídeo para vocês.